público procura oferecer aos nossos municípios, oferecer, então, creche, onde vai se transformando em escola. Então, houve uma inversão. Então, como é uma atividade recente, ela não tem ainda regulamentação. Mas que eu acho que caminha para isso. Nós podemos até verificar, né? Exatamente, levar. A regulamentação é feita através da Câmara Federal, um projeto de lei lá. Não, a gente pode intermediar isso, mas nós né, podemos Estado? fazer a intermediação. Mas é importante lembrar essa característica de que há uma mudança e que é uma profissão que tem profissão, uma atividade, enquanto não é profissão, expandir, né? Isso, é em crescimento. Diga, Cláudia. Eu, aproveitando o gancho em primeira mão aqui, eu já queria informar que nós já demos início à criação de uma associação. Isso, Legal. Não de cuidadores, como dependemos da regulamentação da profissão, mas de profissionais que atuam cuidando de pessoas com necessidades permanentes ou transitórias, porque existe um profissional para cada perfil, né, Cláudia? Exato, também. Então, a princípio, essa associação, ela vai abranger várias outras profissões, um auxiliar de enfermagem, um técnico, mas uma série, né? com a expectativa de receber os cuidadores tão logo isso seja regulamentado, porque também é uma luta nossa. Nós queremos que seja estabelecido ali mais claramente os direitos, os deveres, sejam amparados, exatamente. Padrões éticos. Eu ia questionar exatamente isso com a doutora Priscila. Como é que o médico consegue sentir que um velhinho está sendo bem cuidado, né? Nessa questão de medicamentos, Cláudia colocou isso, é um ponto muito preocupante, porque existe aquela coisa, né? O nosso velhinho começa a ser criança, né? Tem uma regressão, na verdade, exatamente por esses cuidados. Como se medir? Como que o familiar pode acompanhar isso? Essa questão é fundamental. Assim, para o médico, diria que nas consultas, sejam elas num ambiente num ambulatório do sistema público, no consultório ou algumas visitas domiciliares que a gente faz, o geriatra, principalmente, ele está habituado a ter esse olhar um pouco mais global, não só para o idoso, como para a família e muitas vezes até para casa, para a dinâmica daquela família. Isso é uma coisa imprescindível. A própria avaliação desse idoso, ela pode nos dizer se ele está sendo bem tratado ou não. Então, um exame físico, né, muitas vezes a própria maneira que o idoso se comporta perante um cuidador formal ou até uma pessoa da família, a gente consegue identificar algum problema. E eu acho muito importante, como profissional, sinalizar, se é um cuidador familiar ou um cuidador formal, sinalizar para aquela família o que nós muitas vezes estamos enxergando. Claro. Né? Exames descompensados, a questão própria, um paciente hipertenso e tá com a hipertensão descontrolada, eu posso investigar a questão medicamentosa, não posso dizer o que está acontecendo, mas posso sinalizar. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas eu quero deixar uma pergunta. A doutora Priscila me deu esse gancho de falar da questão emocional. Porque cria-se um vínculo, né? É como o enfermeiro que trata de crianças que têm HIV, por exemplo. Você acaba se apaixonando pelas pessoas que você convive. Se é preciso um preparo para isso. Para quê? Para que não haja sofrimento. Muitas vezes você pega um velhinho em final de vida, né? Como é que fica isso? Vou perguntar isso para a Ariane e também para a Cláudia. Como é que é esse preparo emocional dos cuidadores de idosos? A gente volta já já. Com a inauguração da transmissão do sinal digital da TV Câmara em parceria com a TV Assembleia de São Paulo e a TV Senado, você, telespectador da capital paulista, poderá assistir de graça a programação completa das 3 emissoras através do canal 61. Para sintonizar as TVs legislativas, você deverá adquirir um conversor digital conhecido como set-top box, que é conectado à televisão. O sinal também poderá ser captado por um aparelho de TV mais moderno, com sistema de recepção digital interno.
É preciso ainda uma antena externa ou interna de UHF. Para sintonizar os programas das 3 casas legislativas, basta digitar no controle remoto do set-top box os números 611 para a TV Câmara, 612 para a TV Assembleia e 613 para a TV Senado. Rede Legislativa Digital em São Paulo é no canal 61. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre os cuidadores de idosos. Eu deixei uma pergunta no ar exatamente sobre a questão emocional, do vínculo que é criado entre o cuidador e o velhinho ou a velhinha. Como é que fica isso, Ariane? Porque a gente acaba se envolvendo, né? Você se apaixona, você troca até confidências muitas vezes. Verdade. Como é que é isso? Olha, então, eu, particularmente falando por mim, eu tento não me apegar, porque depois quem sofre é a gente, né? Porque o idoso, nossa, é melhor que criança, é pior, bem dizer, né? Porque a gente se apega mais do que a criança, né? Mas como é que é esse tentar não se apegar? O que que você evita para que você não tenha esse apego? Então, eu não sei como, a verdade, ai, perdão. Você vai se Eu não- preparando. então, eu tento eu não sei como te explicar, mas eu tento não me apegar muito, porque eu já me apeguei bastante. Já E sofreu? acabei saindo da casa do paciente, acabou sendo transferido. Então, assim, eu tento não me apegar, porque depois, mesmo que a gente fique no contato por telefone, mas eu tento não me apegar muito, porque a gente sofre muito depois. Eu questiono isso porque eu não sei como é que deve ser o preparo, né, desse cuidador e se esse vínculo é positivo ou negativo, doutora Priscila, antes de passar para a Cláudia. Acho que o vínculo ele é positivo, assim como o próprio médico, ele também acaba se envolvendo com aquela família, com aquele paciente, e assim, a gente também sofre quando perde um paciente. Eu acho que do cuidador, como a Ariane estava falando, o importante, como um profissional, é ela ir se preparando, manter sempre o profissionalismo, até para poder apoiar aquele idoso que muitas vezes pode estar numa fase terminal. Então, o próprio cuidador, ele não pode também descompensar e ficar muito abalado, porque ele tem que cuidar daquele paciente. E geralmente nos cuidadores familiares, né, nas próprias pessoas da família, a gente tem que tomar bastante cuidado e ter um olhar para esse cuidador. Então, a gente até fala muito numa patologia, numa doença que se chama estresse do cuidador. Nossa. O cuidador adoece. Isso geralmente quando é um cuidador familiar. A Cláudia pode até me falar também por experiência própria. O próprio cuidador, ele adoece, ele fica deprimido, começa a desenvolver outros problemas de saúde. Até pelo excesso de dedicação. Com certeza, pela própria carga emocional de estar se despedindo de um ente familiar, que muitas vezes, né, é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse olhar também para esse cuidador, né? E muitas vezes, quando o idoso vem a falecer, o cuidador familiar, ele dedicou os últimos anos àquela era a atividade daquela pessoa. Então, ele também vai ter que se reestruturar para formatar novamente a sua rotina, a sua vida sem aquela pessoa. Nesse caso, quando se fala desse envolvimento que pode prejudicar o familiar, o melhor é contratar alguém de fora, né, Cláudia? A família vai ter que se É possível. preparar, quando é possível, claro, para ter alguém de fora para esse tipo de cuidado. É uma preocupação de vocês a questão emocional? É uma preocupação, claro, faz parte, né? E o nosso cuidador, ele tem consciência do papel dele. E o papel dele, ele está lá não só para beneficiar o paciente em questão, mas a família. Ela é muito beneficiada, porque ela consegue sair do cuidado diário, do dia a dia mesmo do paciente, e se dedicar ao tempo de qualidade. Então, aqueles últimos períodos de vida, se for o caso de um paciente terminal, a família tem ali como usufruir do tempo que ainda resta daquele familiar, sem se desgastar
com aquele cuidado mesmo, né? Uma troca de fralda, um medicamento, uma dor, alguma coisa assim. Até pela Se falta de distancia. preparo. Não deve ser O fácil preparo, você o dar um preparo. banho no idoso, trocar uma fralda, né? Tem Não é cuidados fácil. que... Tem que ter técnica também, né? Claro. Não é nem questão de ser dificuldade, é o jeito, como fazer corretamente para facilitar para o paciente e para a pessoa também não se... Agora o deputado Quebrar. tocou num ponto muito interessante, que é o custo, né? Como ele falou, a família que pode, tudo bem. E a que não pode, como é que é o custo do cuidador? Como é que ele é? A carga horária, às vezes você precisa de mais de um cuidador, né? Porque você tem períodos, né? Um para dormir com o paciente, o outro para chegar pela manhã. Como é que é isso? É muito caro? Olha, nós já fizemos simulações nesse sentido. Se colocarmos na ponta do lápis o contrato de um profissional direto, pagando os encargos sociais todos, INSS, agora já tem o fundo de garantia, o vale transporte, a folga, a hora extra, o adicional por ser um domingo, um fim de semana. Depois, no caso de uma rescisão, as verbas rescisórias, é mais barato a empresa. Fora que aquele contrato direto que você fez, se aquele profissional não for, você ficou descoberto. No caso de uma empresa, há uma impessoalidade nesse sentido, ou seja, aquele cuidador designado para aquela casa teve um imprevisto e não vai poder comparecer, a empresa providencia um outro profissional. Justamente porque as necessidades não ocorrem apenas de segunda a sexta no horário comercial. Então, pode acontecer com todo mundo um imprevisto e, nesse caso, a empresa já supre também essa, fora a parte. E tem de a questão do documentação. tempo também, né? Muitas vezes a mãe, no seu caso você precisava trabalhar, no meu caso também eu tenho uma mãe, uma senhora, mas vale mais a pena. Você não vai largar o trabalho, né? Que você tem um salário fixo, etc. Colocar em risco, né, a sua vida profissional. Então, às vezes, vale mais a pena também, não só pelo custo financeiro, mas pela própria realidade de vida da pessoa que está contratando um cuidador. Diga, deputado. É bem lembrado que assim, a questão de gerar uma codependência também. Então, veja, a pessoa tem já traçado, às vezes, um projeto de vida, onde tem ideais. A pessoa ou se preparou, imagina qualquer atividade, a pessoa se preparou para aquela atividade, então ele não pode também romper esse ciclo. Então, essa questão, a profissionalização, ela vai ser extremamente importante. E achei relevante também lembrar que tanto a doutora Priscila quanto a Cláudia comentou o seguinte, há que se ter um distanciamento, mas sem o distanciamento profissional tal qual, às vezes um neurocirurgião vai fazer uma cirurgia e sabe que tem 11 minutos para se fazer. A doutora Priscila sabe que às vezes ela tem que fazer uma pessoa que tem uma crise, fazer uma intervenção medicamentosa rápida. E aí ela tem que equilibrar a emoção no sentido de humanismo, de envolvimento, de ternura, com